cineasta, roteirista e diretor Nelson dos Santos postou publicamente em seu Twitter sobre seu diagnóstico de Alzheimer. Bom dia. Achei que não viria mais. Desculpe, chegar até aqui foi mais complicado do que eu imaginava. São tantos desvios que você não sabe por onde está indo, né? Eu sei bem como é. Às vezes até eu me perco por aqui. Venha. Sente-se aqui. Nossa, bela coleção. Imaginei que tivesse vivido tantas coisas. Nem eu lembrava que tinha tanta coisa assim. Foi o meu assistente quem organizou tudo isso daqui. Ele é um rapaz bem sensível, posso te dizer. Parece ter tido uma bela vida. Se você tem um bom whisky, ainda sobra um pouco para o seu maço, a vida te leva para onde você quiser. Olha, eu daria tudo para poder chegar em casa e tomar um uísque. Mas ando tão ocupado que acho muito difícil. Ainda não tenho um legado de 17 filmes para me sustentar, né? Eu nunca vivi por prazer. Eu vivi para esquecer um pouco o mundo lá fora. Talvez você devesse fazer isso. Bem, vamos começar nossa entrevista, né? Creio que você me chamou por causa das notícias que estão correndo por aí. Não. Eu te chamei pra gente falar sobre a minha carreira. Bem, certo. Falando nisso, seu primeiro filme a ganhar um prêmio em Cannes teve uma cena muito marcante em um bar. No seu discurso você falou sobre ela, que foi baseado no dia que você conseguiu seu primeiro emprego. Quer falar um pouco sobre isso? Aquele dia foi incrível. Eu e os meus amigos, nós saímos para comemorar o meu aniversário. A gente foi num bar aqui do centro. Aí o Paulão colocou alguma coisa na minha bebida. Nossa, eu fiquei doido. Eu comecei a tropeçar nas coisas. Eu vomitei na pia do banheiro. Eu comecei a chamar a garçonete de Velma. E como era o nome dela? Eu não lembro. Mas também estava muito doido naquele dia. Aquele filme, rapaz. Esse filme foi incrível. Eu não tenho palavras para expressar como foi escrever cada linha desse roteiro. A ideia do filme nasceu naquela noite? Não. Ela já tinha vida antes de eu vir para São Paulo. Como assim? Foi o meu primeiro roteiro, sabe? Eu não tinha a menor ideia de que um dia eu ia fazer cinema. É claro que eu já tinha visto alguns filmes e eu achei que escrever um roteiro era como escrever um conto, um pequeno livro. A minha esposa, ex-esposa, na época ela era só a minha namoradinha, ela disse que eu contava histórias muito bem e que eu devia fazer um filme. Então, eu resolvi fazer um. Parágrafo a parágrafo. Então o vencedor do Oscar foi um adolescente. Não exatamente. Depois eu fui cursar cinema. E aí eu peguei a história e achei que tinha potencial. Então eu dei umas pinceladas e resolvi rodar como conclusão de curso. E aí você foi para a França meses depois, né? A primeira de várias outras viagens internacionais em busca de inspiração, cenário, pessoas. Eu viajei o mundo. Por todos os lugares possíveis.
Cada lugar me deu uma inspiração diferente, uma experiência, sabe? No México eu cheguei en el Dia de los Muertos. Era uma vibração no ar, um burburinho, muita cor, muita alegria. O outono no Canadá tem a luz mais fantástica desse planeta. Japão, França, foram muitas experiências. Não só para mim, para toda a minha equipe também. Sua personagem Daniela, do filme Ascensão do Amor Perdido, ela tem fortes influências mexicanas. Ela foi baseada em alguma pessoa de sua viagem, é? Maria era uma recepcionista de um hotel na cidade do México. Aí ela era muito novinha e estava começando a trabalhar naqueles dias. Então ela se atrapalhava toda, derrubava as malas. Ela fazia o check-in com o nome errado das pessoas. Ela gaguejava quando dizia o meu nome. Ela era uma graça. Você tem outros personagens baseados em pessoas que você já conheceu? Sim, vários. O Eduardo Humberto. Ele foi baseado no meu cunhado, meu ex-cunhado. Ele era um trapaceiro de primeira, sempre querendo passar a perna em alguém. A Miriam é um retrato perfeito da minha professora de matemática do ginásio. Ela era uma baixinha, sabe? De pernas grossas. E a garotada de 13, 14 anos pedia para ela explicar aquela equação que estava lá em cima, lá no alto da lousa, só para ela ficar na ponta dos pés. E eles teriam uma mirada privilegiada. Mas o mais engraçado é o Ibrahim. O Ibrahim era um mercador nas ruas do Cairo. E eu estava passando por lá com a minha equipe e ele começou a gritar: 60 camelos! 60 camelos! 60 camelos! A gente não entendia nada. Ele estava querendo comprar a esposa do Marcelo, que fazia parte da equipe, por 60 camelos. Ele era sério. 60 camelos! 60 camelos! Eu acho que o Ibrahim é o meu melhor personagem. Essas viagens parecem tão engraçadas e importantes para você. Se fora. Eu perderia muito se eu não tivesse ido a elas. E por falar nisso, essa viagem ao Egito foi um marco na sua vida. Bom e ruim, né? Eu perdi o meu passaporte e eu não consegui voltar com o resto da equipe para o Brasil. E a gente estava num país estranho, distante, uma língua estranha. Fiquei com medo. Aí eu não falava bem inglês naquela época. Então, a mulher do Marcelo, ela voltou sozinha. E o Paulão deixou de ir no aniversário de 4 anos do filho dele. Paulão e o Marcelo, eles ficaram comigo. Seus amigos foram muito presentes na sua vida, não foram? Muito.
muito. Eu não sei o que eu faria sem eles. Mas vamos voltar a falar então dos seus filmes. Você tem ótimas ficções, mas é famoso pelos seus filmes biográficos. Como você lida com isso? Como é abordar a vida de alguém totalmente diferente de você? Eu simplesmente coloco a teoria em prática. Eu gosto de conhecer pessoas, de ouvir histórias, sabe? Elas me motivam, me fascinam. É por isso que a vida delas fica tão fiéis nos meus filmes. Entendo. Todos nós temos nossos altos e baixos. Você já sentou na cadeira do Oscar, mas também já chegou muito perto de ganhar o prêmio Framboesa de Ouro, não é? Esse é um assunto muito complexo. Eu não concordo de forma alguma que essa indicação ao Framboesa, Por que não? porque é inadmissível. Um filme perfeito, falta de perspectiva na trama. Aquilo tudo foi proposital. Eles foram muito injustos comigo. Seus fãs dizem que foi seu filme mais fraco. Qual o porquê daquela trama? Você nunca quis sair por aí, sem rumo na vida? Viajando, olhando as coisas, conhecendo pessoas novas, vendo histórias. Era isso que eu queria. Ele conheceu pessoas, ele conheceu lugares. Ele viveu um grande amor de verão. E acabou tudo bem. Não vejo por que não ter finais felizes. Por que não ter um final otimista? Era uma vida perfeita num filme perfeito. Você acha que o fato da sua mulher ter te abandonado no mesmo ano tem a ver com isso? Quer dizer, pode ter afetado em tudo isso? Amélia. Não. Não, ela nunca afetou o meu trabalho. Eu era muito focado. Eu não ia deixar uma pessoa como Amélia. Eu não ia deixar uma pessoa tão egoísta como ela atrapalhar o meu trabalho. E por isso você não a deixava ir nas gravações? Nem nas premiações ou premieres? Por que ela iria? Por que ela iria? Era o meu trabalho. Eu precisava de concentração. Ela só ia atrapalhar. Ela ficava fazendo piadinhas sem graça. Ficava me controlando, me vigiando. Ela tinha essa mania desde que a gente começou a namorar. Como assim? Eu gosto de estudar os meus roteiros, sabe? Eu gosto de ficar ali, dar umas pinceladas, arrumar aqui e ali. E à noite eu fico mais concentrado. Eu
Eu amo o silêncio. Aí a Amélia, ela descia as escadas, ia até a cozinha, preparava um café, passava pela estante, pegava um livro, se sentava num canto do sofá e ficava me olhando. O cheiro daquele café. O cheiro daquele café era insuportável. Ela ficava folheando aquele livro, folheando. Era insuportável. Ela não me deixava trabalhar. Ela não respeitava os meus momentos. Por quanto tempo vocês ficaram juntos? Já faz 10 anos. 12 anos. 12 terríveis anos. 12 anos que ela me atormentou a vida. Eu não podia sair com os meus amigos para ir comemorar. Eu não podia beber na frente dela. Ela tinha aquele olhar frio, sabe? De julgamento, sempre reprovando o que eu fazia. Uma vez ela saiu de uma festa que a gente estava, só porque eu fui um pouco grosso com o meu sobrinho. Mas eu não estava errado. Ele tinha abandonado a escola para gravar umas coisas para a internet. Ele queria gravar filmes para a internet. Ele disse que o sonho dele era ser um criador de conteúdo digital. Que merda! Que sonho mais idiota. Ele precisava de um balde de gelo. E a culpa não era minha. A culpa não era minha. A culpa era dela. A culpa é dela. Eu trouxe ela pra cá, eu tirei ela, eu afastei ela daquele pai intolerante que ela tinha. Ela me deve. Calma. Quê? Calma, eu não falei, eu não disse nada. Não? Eu podia jurar que tinha ouvido alguma coisa. Onde ela está agora? Amélia. 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 Faz 10 anos. 10 anos que ela me abandonou. Ela foi pra cidade dela. Ingrata. Cidade dela? É. São Bento do Sul. A gente cresceu lá, sabe? Sente saudade da sua terra? Eu não sei responder essa pergunta. Eu gostava das ruas de terra de lá. Quando chovia vinha
aquele cheiro de terra molhada. As ruas se enchiam de enxurrada e a gente saía correndo pelas enxurradas. A minha mãe gritava: Nelson! Atrás da escola tinha um matagal e a gente ia brincar de esconde-esconde lá. Brincar de índio, de flecha. Ai, eu levei uma flechada. Eu sofri muito na minha infância. Passado coberto por cicatrizes. Nem tanto. Quando se tem tantos filmes, ainda sobra um pouco para fazer algumas cirurgias de remoção. Eu queria envelhecer perfeito. Perfeito? É a terceira vez que você usa essa palavra. É mesmo? É. Eu nem reparei. A culpa é dela. Palavras não dói tanto assim. Dói. Ela é um varal de tarefas pendentes, sabe? Ela sempre estava me cobrando. Ela queria que eu fosse perfeito, que eu fosse o primeiro no futebol, que eu fizesse a melhor redação. Ela me colocou numa escola de datilografia quando eu ainda era um menino. Mas foi ideia do meu pai. Foi ideia do meu pai. Mamãe, olha pra mim, mamãe. Mãezinha. Eu só queria um pouco de atenção. Eu só queria que ela me amasse. Não entendo como o comércio lucra tanto no Dia das Mães. Será que só eu que tenho traumas? Mamãe, olha o que eu fiz pra você. Eu fiz um poema pra te dizer o quanto eu te amo, mamãe. Ela pegava o meu poema, lia e me devolvia riscado com caneta vermelha, grifando os meus erros de português, os meus erros de acentuação, os meus erros de gramática. Nem era ela que corrigia. Era o meu pai. Ela nem terminou o ensino fundamental. Se nem ela sabia. Não sei por que ela me cobrava tanto. Aquele intolerante do meu pai também.
Ele nunca me levou para a escola. Ele nunca me deu um brinquedo sequer. Ele só queria saber daquele trabalho dele, que arrancava cada músculo que ele tinha. Ele saía de manhã e voltava à noite. E quando eu via, adivinha? Ele estava tentando. Exatamente. Ele estava tentando me enlouquecer. Era isso que ele queria. Era isso que ele queria. Ele estava tentando me enlouquecer. Ele só sabia me cobrar. Nelson, você já redigiu aquela notícia do jornal? Nelson, você já escreveu sobre a Primeira Guerra Mundial? Nelson, você já escreveu sobre a Segunda Guerra Mundial? Nelson, isso, Nelson, aquilo, Nelson. Ele só queria me torturar. Eu mal consigo olhar para essa máquina de escrever sem lembrar da forma vazia que ele me olhava. Quando eu fiz 18 anos, eu falei que eu ia embora de lá. Eu fui embora de lá. Eu ia para São Paulo. Eu ia estudar cinema. Eles querendo ou não. Claro que eles não me apoiaram. Então eu fugi. Eu corri de lá. Eu corri de lá e eu levei a Amélia comigo. Eu trouxe a Amélia comigo para São Paulo. Eles nunca me apoiaram em nada. Eles nunca me apoiaram em nada. Meu filho, isso não dá dinheiro, filhinho. Nós só queremos o seu bem. Eu nunca precisei deles pra nada. Eu nunca precisei deles pra nada. Eu conquistei tudo isso com o meu dinheiro. Tudo meu. Eu nunca precisei deles para ser quem eu sou. Eu que conquistei com o meu suor. Eu que conquistei tudo isso aqui. Eles nunca dependeram de nada. Eu nunca dependi deles pra ser quem eu sou. Então, uma última pergunta. Quem é você, Nelson? Quem é você?